Beleza. Vamos nessa. Prova, então, da SpaceX de 2022. Vamos à correção dela. É isso aí. Então, cara, sendo bem sincero, né? Essa é uma característica da SpaceX, de trazer, se você olhar, né, o histórico de prova, você vai perceber que ela traz muito o IDHM, que é o IDH municipal. Mas, assim, menos do que você se preocupar com o município, mais você tem que se preocupar com aquilo que o IDH traz para você. Né? O fato de ser a escala municipal muda muito pouca coisa. Né? A ideia é você ter uma ideia geral de Brasil, que o município ele vai abraçar aquilo correspondente com a ideia de Brasil regional, sem problema nenhum. Né? Como é que funciona o Brasil em relação ao nosso IDH? Né? Primeira coisa que você tem que saber, que é básico. O que mede o IDH? Né? Que é educação, renda per capita e expectativa de vida. Lembrando que educação pode vir escrito como nível de instrução, expectativa de vida como longevidade e a renda per capita como PIB per capita, que é o que é produzido por cabeça. Né? Essa é a ideia geral desse processo. O Brasil e o mundo, né, pegam o IDH e somam ele, né, de 0 até 1. Né? Essa é a base do IDH. E aí a gente tem uma subdivisão nesse sentido, que é de 0 até 0,49, o IDH é bem ruim, de 0,5 até 0,79, o IDH vai de médio para bom, e quando ele chega em 0,8, ele é muito bom, até 1, que ele é o melhor possível. Né? No caso do Brasil, o que a gente percebe nessa questão em específico, isso não necessariamente é desta forma, porque aqui ele foi até 2010, né? Mas a gente tem lá o Eustáquio como um dos livros do edital. E o Eustáquio ele vai até 18, né? O livro de lá é do 18. Então ele poderia trazer números um pouco mais robustos. Mas isso importa pouco se a gente tiver uma visão generalista do processo. Primeiro, porque aqui ele está dando a tabela para a gente analisar, então fica mais fácil. Mas, de maneira geral, o que a gente entende? Né? Que a gente tem em regiões, né? A região com melhor IDH é o sul, tá? Colado no sudeste, depois é o centro-oeste, menor um pouco, né? Depois a gente tem o norte e o nordeste com pior IDH. Né? Então é essa ordem. Né? As melhores são o sul primeiro, depois o sudeste. Quando a gente vai para o município, a gente tem Brasília, São Paulo e Santa Catarina. Eles são os melhores. Por que eu estou falando, inclusive, da atualidade? Porque o Distrito Federal e São Paulo, eles já passam de 0,8 hoje. Né? E a gente, quando olha na tabela, percebe que não, né? São Paulo está encostado no 0,79. Mas você sabendo a ideia generalística do processo, você já consegue efetivar, sem muita dificuldade, o gabarito. Né? A tabela mostra para a gente, basicamente, o quê? Um avanço, né, das cidades, de maneira geral, né, com uma significativa liderança, né, do Sul e do Sudeste, que foi aquilo que a gente estava falando, embora com IDHs próximos ali das cidades. Né? O menor, você vai ver o que? Ali você vai ver Belém, né? Vai ver Fortaleza e Belo Horizonte, né? São as menores ali. Beleza, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. O aumento dos índices das regiões metropolitanas entre 2000 e 2010 deveu-se principalmente. Então, ele não está nem fazendo, neste caso, ele não está nem fazendo uma divisão regional, nem nada disso, pelo menos no primeiro plano ali. Ele está perguntando por que o IDH melhorou. Né? É basicamente isso. E aí, vamos lá. Letra A.
devido principalmente à expansão do pleno emprego e consequente aumento da renda per capita. Cara, você vai me desculpar, mas falar em pleno emprego no Brasil é bem complicado, né? Principalmente num período onde você tem um processo de terceirização e de troca de homem pela máquina, né? Então, falar em pleno emprego é um grande exagero, né? Quando a gente fala de Brasil. Nem nos tempos mais áureos, o Brasil ele alcança um pleno emprego, ou seja, com um desemprego ali 2, 3% da população, né? Isso não existe no Brasil. E, claro, se tem mais emprego, se tem mais produção, se aumenta a renda per capita. Isso faz um sentido. Mas eu acho que a letra A, né, ela não condiz com o processo, né? Até porque, como a gente já reparou, o IDH são 3 fatores diferentes. Então, acho que não dá para marcar a letra A. A letra B, a redução das desigualdades sociais nas áreas urbanas. Não, né? A gente sabe que a área urbana ela tende a aumentar a desigualdade, né? Inclusive, quanto mais hierárquica é a cidade, né, mais desigual ela é. Veja, por exemplo, o Rio de Janeiro. Quando a gente vai para cidades médias, você diminui os problemas urbanos, né? Você tem uma paridade maior entre a população. Pode até ser menos abastada no seu topo, mas, no geral, ela é melhor dividida. Você não tem os grandes problemas urbanos. Então, falar em redução de desigualdade social nas áreas urbanas, no Brasil, também não faz muito sentido, principalmente nas grandes metrópoles, que aparecem aí, né? Rio, São Paulo, Fortaleza, Belo Horizonte, Curitiba, enfim. C. Aumento do PIB refletido nas metrópoles. PIB sozinho não responde à IDH, né? O PIB do IDH é o PIB per capita, né? Então, isso aí, por si só, já elimina qualquer possibilidade de ser a letra C. Letra D, a melhoria dos fatores de longevidade, educação e renda per capita. Aí, beleza, o que ele respondeu para você? Ele respondeu o óbvio, né? Você tem os fatores do IDH sendo ratificados no IDH. Pronto, letra D. Não há a menor dúvida disso. E a letra E, ao avanço de políticas demográficas nas áreas de maior adensamento populacional. Não que eu conheça, né? O Brasil ele não estica nenhum movimento de política demográfica. E quando ele fala que política demográfica, eu sequer entendi o que ele está querendo dizer. É o quê? Para ter mais filho, para ter menos filho? Que política demográfica é essa? Né? Então, aqui houve um encaixe que eu não sei nem responder. Então, gabarito D de dados. Ficou alguma dúvida? Ficou não, professor. Beleza. Alguém mais? Professor, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta a respeito do IDHM. Uhum. Como o IDHM não é medido pelo IBGE, e o IBGE é de 10 em 10 anos, Isso. e o Certo. IDH é anual. O IDHM é de quanto em quanto tempo? É junto com o IDH, é anual também. Mas é medido pelo IBGE. O IBGE é a cada 10 anos? Mas aí você está falando do censo. O censo ele é muito mais amplo do que o IDH apenas. Eu falo IDHM. Eu falo que a base para poder medir o IDHM é o IBGE. Ele é Sim, a cada 10 anos. não, o que é a cada 10 anos não é o IBGE, é o censo demográfico. O IBGE é um órgão que funciona todos os dias, medindo. Oi? Entendi. Entendeu? Entendi. Obrigada. Nada. Show de bola. Vamos para a próxima. Bom, aqui temos uma pirâmide etária, né? Claramente uma pirâmide etária brasileira. Por que claramente uma pirâmide etária brasileira? Primeiro porque ele está falando, né? Eu bati o olho e não li, né?
Mas primeiro que ele está falando, considere a pirâmide etária do Brasil, para responder a questão. Mas por que eu sabia que era a pirâmide etária brasileira? Porque a gente sabe que o Brasil está em transição demográfica. Né? O Brasil está na sua segunda fase de transição demográfica, que é a terceira fase de transição demográfica, que é a terceira fase de crescimento populacional. E aí vale a gente lembrar o que é crescimento populacional, é um dado importantíssimo, que está sempre nos concursos, na base de geografia, que é o quê? É o dado que mostra o que está acontecendo com a população absoluta de cada país. Né? Por isso que ele é natalidade menos mortalidade, porque ele vai trabalhar com a população absoluta. Natalidade vai fazer a população aumentar, a mortalidade vai fazer a população diminuir. E a oscilação dessas taxas vai dizer o que está acontecendo com a população total de um país. Você tem, de maneira geral, né, você tem três grandes realidades nisso aí. Né? Você tem uma realidade de um país muito atrasado, que é um país rural, arcaico, muito pobre, onde a natalidade é muito alta, né? E a mortalidade também é alta, e agora está começando a diminuir, né? Países africanos, por exemplo. Então, como é que seria a pirâmide? Seria uma pirâmide com a base larguíssima, né? Muito jovem, lembrando, jovem, adulto e idoso, né? Então, uma base muito larga, muito jovem. O adulto menor, porque a expectativa de vida é baixa, né? A expectativa de vida da África subsaariana, na média, ela não chega a 50 anos de idade. Né? Então, você tem um corpo muito, muito encurtado, e o topo, ele praticamente não existe, justamente porque o idoso ele não vive nesses países pobres em grande valia. No caso do médio porte, é o Brasil, é justamente o Brasil, que está no final da sua transição demográfica. O que está acontecendo com o Brasil? As pessoas estão tendo menos filhos, né, devido à forte queda da natalidade, devido a respostas como a entrada da mulher no mercado de trabalho, né, como o custo do filho, acesso a métodos contraceptivos, casamento tardio, planejamento familiar, causas sociais, como feminismo, etc. e tal, tudo isso vai responder. Então, a natalidade está caindo, né? E a mortalidade ela já esteve em queda, né? Porque o Brasil se urbaniza, e quando ele se urbaniza, a qualidade de vida melhora, mas a natalidade tem caído muito drasticamente. Prova disso é o encurtamento muito clássico da base da pirâmide. Né? O corpo da pirâmide já traz para você um enxerto, por quê? Porque a expectativa de vida ela tem aumentado, uma vez que o Brasil se urbaniza e melhora o seu desenvolvimento tecnológico, e como consequência disso, o idoso ele também é uma população um pouco mais robusta. Ou seja, o que está acontecendo com as taxas? Elas estão se aproximando, né? Porque elas estavam mais longe, a mortalidade tinha caído. Deixa eu fazer o desenho, estou fazendo com a mão, né? A mortalidade tinha caído e a natalidade tinha ficado alta, né? Então você tinha tido a explosão demográfica. Agora, o que tem acontecido? A natalidade está caindo. Então, as duas taxas elas estão se aproximando, né? Aqui, ó. Né? Então, o ritmo de crescimento da população brasileira está diminuindo. Inclusive, já é entendido, se eu só abrir aqui a janela para a rapaziada. Tem alguém querendo entrar aqui. É a Késia. Boa noite, Késia. Seja bem-vinda aí. Pô, hoje está cheio, hein? Gostei de ver. Show de bola. Então, isso aí já traz, né, a ideia de que o Brasil está em envelhecimento, sua janela demográfica vai fechar, boa noite. Sua janela demográfica vai fechar, porque hoje tem mais população em idade ativa do que inativa. Vide o número de adulto que a gente tem, mas esse adulto ele vai envelhecer e a natalidade não está acompanhando, vai ter um desequilíbrio, né, entre adultos e idosos e falta de jovem também para repor essa mão de obra. E a tendência não é que seja certo, mas a tendência é que o Brasil, daqui a algum tempo, tenha involução populacional, ou seja, a população vai começar a desaparecer, como já acontece em países desenvolvidos, que já vivem esse panorama aí. Dito isso, né, acho que a gente conseguiu fazer um grande ampassã aqui, né, da pirâmide etária. Ele vai perguntar, a pirâmide etária de 2010 reflete
a relativa homogeneidade demográfica obtida no século XXI. Cara, não tem homogeneidade demográfica obtida no século XXI. Na verdade, a pirâmide ela está demonstrando, né, mudanças profundas na demografia nacional. Né? Então, não há homogeneidade. Né? Inclusive, mesmo que ele falasse sobre sexo, isso também não se relacionaria, porque a mulher vem aumentando a sua presença em detrimento do homem. Né? A gente tinha ali 96 homens para cada 100 mulheres, agora temos 94 homens para cada 100 mulheres. As mulheres têm uma qualidade de vida maior do que o homem. Né? O Brasil tem 76 anos de expectativa de vida, mas a mulher é 79 e o homem é 72, ou seja, a expectativa de vida é bem larga aí entre homens e mulheres. Então, a não faz sentido. B, a reorganização socioeconômica da população brasileira. Não, né? Não existe uma reorganização da população socioeconômica na população brasileira. Muito pelo contrário, né? O Brasil ele continua sendo um país ultra desigual e tem muita dificuldade de diminuir essa desigualdade. Então, a gente sabe muito bem aonde está o rico, aonde está o emergente, aonde está o pobre. O pobre ele ascende um pouquinho, cai, ascende um pouquinho, cai, ascende um pouquinho, cai. Então, não existe essa reorganização na realidade de fato ali da população brasileira como um todo, embora no geral você aumente a qualidade de vida, né? A C, a dinâmica demográfica em que predomina a redução do crescimento vegetativo. Aí sim, né? Aí a gente claramente pode falar de pirâmide etária, né? Porque você está falando do quê? Da redução do crescimento vegetativo. É isso que está acontecendo. Isso aí está muito claro na pirâmide. A natalidade está caindo. Se a natalidade está caindo, eu tenho uma menor diferença entre natalidade e mortalidade. Ou seja, o crescimento vegetativo está diminuindo. O que é crescimento vegetativo? É o ritmo do aumento de dada população. É isso que é crescimento vegetativo, né? Ou o aumento ou a diminuição, mas é o ritmo em que a população se modifica em termos de número absoluto. No caso do Brasil é positivo, porque a natalidade ela supera a mortalidade, mas é cada vez mais lento esse crescimento vegetativo. E isso, sim, é mostrado aí na pirâmide etária. Né? Na letra B, lá, quando ele fala essa reorganização, não daria nem, embora você não tenha essa reorganização, e na verdade eu falei, porque eu sei isso, né? Talvez a gente não consiga ter essa visão, mas a gente não consegue nem perceber, de fato, o que está acontecendo com a população socioeconomicamente a partir desse movimento aí da pirâmide etária. Né? Não dá para a gente ter essa ideia macro desse movimento, até porque o Brasil, a gente sabe como é que funciona. Né? Letra D de dado. Vários ciclos migratórios, não tem como você responder ciclo migratório na pirâmide etária, não faz o menor sentido. E a letra E, a superação do bônus demográfico. Aí é mais decoreba, né? Aí é mais decoreba. Embora também fique difícil de você ver se o Brasil ultrapassou ou não o bônus demográfico é quando você tem maior população economicamente ativa, né? Do que inativa. Né? E a gente sabe, eu acabei de falar aqui na questão, que o Brasil ainda tem uma população em idade ativa maior do que uma população em idade inativa. Né? Isso deve terminar, ou seja, o bônus demográfico, a janela demográfica, ela deve se fechar em 2030, e são dados aí prévios, né, do IBGE. Então, gabarito C. Tranquilo? Sim. Beleza? Galera aí, Luana, Lauren, Bradley, Késia. Show. Show de bola, show de bola. Me lembra no final da gente tirar uma foto, se vocês puderem abrir aí a janela demográfica. No final. Beleza, vamos para a terceira.
Vamos para a terceira. A rápida expansão da agricultura tecnificada de grãos e fibras no Cerrado brasileiro. Lembrando, né? O Cerrado brasileiro é o líder do agronegócio nacional, sobretudo Mato Grosso, né? Se deve a um conjunto de fatores, sendo um deles, vamos ver aqui, vamos lá, a possibilidade de ocupar solos, elevar a produtividade e não provocar fortes impactos ambientais. Os dois primeiros, ok. Agora, você falar que o agronegócio não tem impacto sobre o meio ambiente é um absurdo, né? Porque a primeira coisa que você tem que fazer para ocupar a terra é desmatamento, né? Então, não dá para você não falar que você não compromete o meio ambiente, não compromete o solo, não compromete a fluidez e o não assoreamento de rios e lagos, né? Tudo isso vai estar atrelado ao processo de desmatamento, vai causar erosão, vai causar compactação do solo, né? Então, isso aí, o final da resposta, infelizmente, ele não traz o gabarito. Os dois primeiros movimentos ali, ok, dá para a gente aceitar de boa. B, o baixo valor da terra nos campos limpos e cerrados ocupados anteriormente pela pecuária extensiva. Isso pode ser aceito sim, né? O sul brasileiro, principalmente o Rio Grande do Sul, ele foi uma área de fomento internacional, né? É uma área basicamente europeia, que foi chamada pelo governo brasileiro no colonato, né? E também, em parte, pelo empresário brasileiro, mas mais pelo governo brasileiro, para servir ao mercado interno, né? Então, claro, a ocupação do Sul é uma ocupação muito mais bem realizada em termos de estrutura fundiária do que as demais áreas, porém, você ainda tem muitas áreas que são desocupadas, e os campos, eles acabam tendo ali uma espécie de como é que eu vou dizer, de propagação natural, né? O campo, você está falando ali de uma área plana, né? Com algumas pequenas colinas, né? Com a vegetação de gramínea. E o Rio Grande do Sul é basicamente isso, né? Ocupar o Rio Grande do Sul de forma acelerada é difícil, até porque a estrutura fundiária foi menor e é uma área gigantesca, e você estava falando basicamente de zero, né? E os próprios campos, eles são, aqui no caso está falando de campo limpo ainda, que é assim, sem arbusto, né? Eles são propícios para você soltar o gado, né? Tanto que o sul ele tem uma tradição, hoje já não é mais no sul a pecuária, né? A bovina líder, hoje é o centro-oeste, mas ele tem uma tradição muito forte, né? Na pecuária extensiva, que tira, inclusive, essa ideia do extensivo ser sempre ruim, né? Isso aí é um ponto fora da curva, né? A pecuária do sul é muito forte e é extensiva, ou seja, mas por quê? Porque tem muita terra para ocupar, né? Então você não precisa gastar dinheiro confinando gado, por exemplo, numa pecuária intensiva, se o terreno já está ali pronto, né? Então, porra, muita terra é disponível, oferta-demanda, vai baixar o valor da terra. É claro, e o Cerrado nem se fala, né, cara? O Cerrado até 1970 mal era produtível, né? A calagem, a Embrapa é que vão começar a olhar para o Cerrado como um solo, né? Um solo laterítico, um solo de superficialidade de ferro, né? Onde usavam dinamite para explodir esse solo, para gerar algum tipo de produtividade a partir da calagem, né? E dos primeiros passos aí no governo militar, né, que foi a Embrapa na década de 70, mas o Kubitschek, que foi quem começou ali com a Revolução Verde, vai encontrar espaço no Cerrado, vazio, desocupado, né, para a pecuária. Então, a letra B, ela vai encaixar bem para a gente aí. Vamos ver se tem alguma alternativa que possa tirar a gente dessa hipótese. C, a alta qualidade dos solos agrícolas que apresentam forte concentração de argila, ele está falando cerrado, né? O cerrado é um solo ácido, né? Acabamos de falar, inclusive, aqui, né? O cerrado é um solo ácido, é um solo que tem baixíssimo nível de nutriente,
né? Até porque a sua própria matéria orgânica ela é lixiviada, né? O Cerrado ele tem a estação de verão com muitas chuvas que levam, né, essa estrutura, períodos de seca no inverno, né, que vão inclusive fazer com que as árvores tenham folhas menores para poupar energia, né? Então, o Cerrado ele não é um solo qualificado, ele não é um solo fértil, ele não é um solo propício à agricultura. Ele foi modificado a partir da calagem, né, para que isso acontecesse. Então, a C ela vai de encontro, inclusive, com aquilo que a gente estava falando anteriormente, né, do baixo valor. Né? Se fosse um solo já fértil, né, solo laterítico, que a gente estava falando aqui, ele seria muito mais caro, consequentemente. Então, a C também não encaixa. Letra D. A presença de grupos goianos e matogrossenses com grandes somas de capital para investir localmente. Na verdade, não, né, cara? O Centro-Oeste ele foi ocupado pelos sulistas e pela galera do Sudeste, mas mais pelos sulistas, para fazer essa movimentação, né? Então, não havia uma galera empresária de Goiás, de Mato Grosso, sei lá da onde, que já estava ali para dar fomento. Não. O Centro-Oeste ele foi vendido dentro do pacote de Revolução Verde, dando crédito a fazendeiros que tinham um grande impulso, um grande impacto no ordenamento econômico do Brasil anterior ali, né? Dos europeus principalmente que chegaram. Então, a letra D também não faz sentido, porque você estava falando de um esvaziamento, que a gente tinha até comentado aqui. E a letra E, a antiga e densa rede urbana que garantiu formação de... Que rede urbana, né, cara? Estou falando que a Terra não tem nem gente na Terra, você vai falar de rede urbana, né? A urbanização ela vem depois do campo, né? No caso do Centro-Oeste, vale a gente ressaltar que a gente tem dois polos fundamentais aí de urbanização, né? O primeiro, Brasília, que é o que leva nas costas o processo de urbanização do Centro-Oeste, que é a segunda mais urbana do país, e hoje a explosão de cidades médias voltadas ao agro, porque o agronegócio gera muita divisa, né? Então você acaba promovendo serviços de alto nível de qualificação para sustentar o melhor do espaço urbano para o agronegócio. Então, as cidades médias elas explodem ali no Centro-Oeste para segurar, para dar margem, né, de qualidade de vida a essas pessoas aí do Centro-Oeste. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo, 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 tranquilo. Ah, eu não botei o gabarito, não tem. Tá aí, gabarito, letra B de bola. Beleza. Vamos para a próxima, então. Chegamos no relevinho. Relevinho mata a galera, hein? Relevinho mata, mas assim, fica tranquilo que a gente bota aí na cara do gol, tá? Não precisa ficar preocupado, não, que a gente vai trazer para você de uma forma bem assim, assertiva no concurso. Né? Aqui eu não vou entrar muito fortemente no relevo do Brasil de maneira geral, mas vou falar um pouco, né, aproveitando aí o ensejo, tá, na geologia brasileira. Bom, existem níveis, tá legal, de geologia brasileira que a gente tem que saber. A primeira é o seguinte, que eu chamo de geologia zero, geologia do Brasil zero. São 3 características. Todo aluno tem que saber. Se não sabe isso, sabe nada. Que é o seguinte: o Brasil é antigo, relevo estável e rebaixado. São essas 3 características. Né? O Brasil é antigo porque ele se solidifica a partir do magma nas primeiras eras geológicas, e aí o aluno ele vai ter que saber quais são as eras geológicas, não, isso aí
não tem como fugir da gente, né? Era geológica pré-cambriana, depois a paleozoica, depois a mesozoica, depois a cenozoica. Tem até uma fonética que pode fazer você gravar, né? Que é pré-paleo-mesoceno. Pré-paleo-mesoceno. A pré-cambriana é a mais antiga, depois a paleozoica, depois a mesozoica, depois a cenozoica. Pré-paleo-mesoceno. E o Brasil é um território antigo, né? Tanto que ele tem 36% do território dele antigo, né? Vinculado aos escudos cristalinos, que são chamados de crátons, né? E que tem consigo as grandes jazidas de minerais metálicos. Então, se pensar em escudo cristalino, você vai pensar diretamente em jazida de mineral metálico, né? Então, ele é bem antigo, né? Que era o primeiro ponto que a gente estava falando, bem antigo. Estável. Por que ele é estável? Porque na era mesozoica, o Pangeia vai se partir, né? E o Brasil, como consequência disso, vai se afastar da África, né? Abrindo lá o que a gente chama de dorsal meso-oceânica, no meio do Oceano Atlântico. E isso tira o Brasil da borda de sua placa tectônica, né? O Brasil, que já foi borda de placa tectônica, hoje não, hoje está no centro da sua placa tectônica, o que inibe o Brasil de ter grandes terremotos. Claro que o Brasil tem tremores, inclusive recentemente tivemos em São Paulo, tivemos em Minas Gerais, né, no Nordeste, no Acre, né? Mas são tremores que ou acontece porque a litosfera fica batendo lá porque o magma fica batendo na litosfera e isso pode gerar algumas ranhuras, né? Alguns impactozinhos, ou então pela consequência de terremoto. Não esqueçamos que a gente tem vizinhos aqui na América do Sul que sofrem grandes abalos sísmicos, tanto terremoto como vulcanismo, como é o caso do Chile, como é o caso do Peru, como é o caso do Equador, né? Ou seja, de uma forma ou de outra, está muito perto da gente. E, cara, se o país é estável, perceba, se ele não tem terremoto, é porque os agentes internos do relevo não estão agindo mais, né? Ou seja, você não está mais criando relevo, você não está mais fazendo com que haja soerguimento de relevo, apenas rebaixamento de relevo. Ou seja, o Brasil ele tem muitos milhões de anos de processo de intemperismo e erosão. Isso faz o relevo ser baixo. 93% do nosso relevo está abaixo de 900 metros. Se a gente comparar com a Cordilheira dos Andes, que tem 6 mil metros de altitude quase, né, ou com o Himalaia, que é quase 10 mil metros de altitude, você entende que o Brasil tem um relevo reduzido, né, um relevo baixo. E esse relevo baixo traz para a gente também as chamadas bacias sedimentares, né, onde a gente tem 64% do território nacional, 36% de escudo cristalino, 64% de bacia sedimentar. No escudo cristalino, a gente tem a jazida de mineral metálico, e nas bacias sedimentares, a gente tem os combustíveis fósseis, né? Isso aí a gente tem que saber, ou seja, carvão, petróleo e gás, né? Dentro desse pressuposto, a gente tem três grandes autores do relevo brasileiro: Aziz Absaber, o Haroldo de Azevedo, na verdade o Haroldo vem antes, né? Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e o Jurandir Rossi, né? O Haroldo de Azevedo ele é muito importante, porque além de ser o primeiro, se você consegue entender o relevo do Haroldo de Azevedo, que divide só em planalto e planície, o Brasil, né? Entenda o seguinte: se os escudos cristalinos, olha que coisa legal, se os escudos cristalinos foram as primeiras áreas, né, a existirem no Brasil, elas são as áreas o quê? Mais altas, né? Elas são as áreas mais altas, já que o Brasil não tem dobramento moderno, que é a borda de placa de hoje, né? Então, os escudos cristalinos eles se formaram primeiro, né? mais antigamente. E a partir do movimento externo dos agentes do relevo, o vento, por exemplo, foi se abrindo, então, degraus mais baixos, que a gente chama de bacia sedimentar. E aqui no Brasil, de maneira geral, você pode fazer essa relação, né? Se é planalto, é escudo cristalino. Se é planície, é sedimentar. Isso não acontece no território todo, mas na maioria do território acontece. Já dá um punch bonitaço para você estudar essa parte. Deixa eu só abrir aqui para o Johnny.
para você estudar essa parte. Fala, Johnny! Cadê o Johnny? Tá aí? Cara, eu não sei se o Johnny tá aí, não. Deixa eu ver aqui. Johnny entrou e saiu, sei lá do Johnny. Beleza, vamos voltar. Então, a gente tem essa máxima aí. Né? E o Haroldo de Azevedo ele vai ter 7 unidades do relevo brasileiro. E a maioria das unidades vai bater diretamente com a estrutura geológica do Brasil. Né? Então, de maneira geral, o que temos? Né? De maneira geral, aqui em cima, ó, a gente tem um escudo que a gente chama de escudo das Guianas, tá? O escudo cristalino das Guianas. Tá? Aqui no meio, a gente tem o escudo central brasileiro, escudo central brasileiro, escudo cristalino, tá? E aqui, ó, a gente tem um outro escudo, que a gente chama de escudo do Atlântico, tá? Escudo do Atlântico, né? E nas demais áreas, de maneira geral, são as áreas mais baixas. Por exemplo, aqui a gente tem quem? A bacia amazônica, não bacia hidrográfica, tá? Bacia sedimentar. Aqui, por exemplo, a gente tem quem? A bacia do Pantanal. Aqui, por exemplo, a gente tem quem? A bacia litorânea, né? Então, se você olhar no mapa do Haroldo, você vai perceber o quê? Que no lugar do escudo, ao invés de estar escrito escudo, está escrito Planalto. Planalto das Guianas. Ao invés de estar escrito escudo, está escrito Planalto Central. Ao invés de estar escrito escudo, está escrito Planalto do Atlântico. Ao invés de estar escrito bacia, está escrito Planície Amazônica. Ao invés de estar escrito bacia, está escrito Planície Litorânea. Ao invés de estar escrito bacia, está escrito Planície do Pantanal. O único lugar que muda do Haroldo para essa configuração aqui é aqui no sul. Por quê? Porque o critério do Haroldo de Azevedo é a altimetria. E ele vai falar o quê? Que para ser planalto, você tem que ter de 200 metros para cima. E para ser planície, abaixo de 200 metros. Isso aqui é um critério que ele vai usar. E o que acontece? Quando o Brasil separou da África, você teve um derramamento basáltico aqui. E isso aumentou o degrau desse local aqui, né? O solinho de terra roxa, que é bem conhecido da galera aí de São Paulo, Paraná, né? Mato Grosso do Sul, né? O terreninho de terra roxa aqui, que vai levantar o degrau. Então, é uma bacia sedimentar, né? Pela questão interna do processo, é um degrau que se solidificou mais baixo, porém ele aumentou com um embasamento cristalino. Então, é um planalto pela altitude, é o planalto meridional brasileiro, mas é uma bacia sedimentar, porque o que tem ali é carvão mineral, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Um grande boom de carvão brasileiro. Então, quando você pegar esse mapinha para estudar, você já vai associar nisso aqui que a gente está falando, tá? E vai lembrar, vai ficar mais facilzinho, né? Eu sei que relevo não é dos mais agradáveis, né? Mas a gente vai indo e vai pegando aí sem maiores sustos, né? Bom, vamos lá. Aqui ele vai falar o seguinte: as áreas indicadas, número 1 e 2, correspondem respectivamente. E aí eu vou te falar o seguinte, cara, é batata. São 3 províncias minerais que você tem que decorar. Essas 3 aí você tem que levar para a prova. A gente sabe o que cai, né? A gente sabe o que é mais cobrado. Ah, mas tem 315. Tem 315. Quando você for olhar a aula, você vai perceber isso. Tem uma porrada, mas eu vou dar ênfase nessas 3, porque elas são as mais importantes do país mesmo, né? Aqui na número 1, a gente tem a Serra dos Carajás, no Pará, onde você tem, inclusive, a Serra Pelada, né, que teve um episódio, né, do garimpo atrás da Corrida do Ouro. É aqui que você tem os maiores conflitos de terra do Brasil, massacre de Eldorado dos Carajás. Onde tem dinheiro, tem morte, né? Então, aqui é a Serra dos Carajás. Inclusive, os governos militares, né, vão fazer um projeto do Grande Carajás, que é para extrair e exportar o minério daqui. Aqui é a maior reserva mineral do país. Aqui você tem tudo, tem estanho, manganês, cobre, ferro, alumínio, tudo você encontra na Serra dos Carajás,
né? Então, esse é o principal ponto do Brasil, Serra dos Carajás, no estado do Pará, né? Que, obviamente, é um escudo cristalino. Você pensou em mineral metálico, você vai pensar em escudo cristalino. Você pensou em combustível fóssil, você vai pensar em bacia sedimentar. O número 2 já está marcado aqui pelo concurso. Inclusive está num quadrado, né? É o nosso quadrilátero ferrífero, né? Onde Getúlio Vargas vai tirar o ferro para fomentar a indústria de base, né? Você tem ali as cidades de Minas Gerais, né? Santa Bárbara, Congonhas, Mariana e Belo Horizonte, fechando um quadrado e disponibilizando para a gente ali uma enorme reserva de ferro. E o terceiro ponto, que não está nesse circular aqui, é aqui no Mato Grosso do Sul, o maciço do Urucum. Né? O maciço do Urucum ele tem a maior reserva de manganês do planeta. Né? Então, isso aí coloca o maciço do Urucum como um ponto de atenção para a prova. Também tem ferro, o maciço do Urucum. Esses são os principais pontos de escudo, né, de mineral metálico no Brasil. Então, vamos aqui às alternativas. Letra A, ali que é 1 e o 2. Letra A, província mineral de Carajás, está certo. Quadrilátero ferrífero, está certo. Ambas em áreas de escudo cristalino, maravilha, foi isso que a gente falou. Letra A, o gabarito. Beleza, vamos ver as próximas. A Bacia do Tucano, né? A Bacia do Tucano e a Reserva da Mantiqueira, ambas em áreas de escudo cristalino. A Reserva do Tucano fica no Nordeste, né? E não está nem aparecendo aqui no mapa de forma generalizada, né? E como ele está falando de bacia, você está falando de uma área o quê? De combustível fóssil, de mineral não metálico, beleza? E a Reserva da Mantiqueira, né? Serra da Mantiqueira, ok, né? Você falaria de escudo cristalino. Até a Serra da Mantiqueira você pode até. Ah, vai que é, né? Vai que é a Serra da Mantiqueira, porque está bem ali na posição entre Rio, São Paulo e Minas. Então você pode confundir de fato. Mas ambas em áreas de escudo cristalino. Não, né? Só a Mantiqueira, ok? A outra é uma bacia sedimentar. Deixa eu ver aqui, tinha alguém que tinha falado alguma coisa, eu acho, não sei. Está na aula de hoje. É isso aí. É o Johnny. Beleza, Johnny? E aí, gente, boa noite. Eu disse que só tem gente aprovada hoje assistindo a aula. Porra, e tá cheião, mané. Fiquei felizaço. É isso aí, gente. Bons estudos para vocês aí. Continuem firmes. Eu tenho novidade lá para Mentorizar. A gente vai fazer um grande aulão de história também. Eu sou Caio. E a gente continua firme aqui, né? No ritmo de preparação para vocês. Beleza? Vamos junto. Show. Beleza, Johnny? Cara, letra C, Serra do Navio. Serra do Navio é no Amapá, né? É uma grande área de diamante. É importante também a Serra do Navio, mas não é ela que está sendo falada. E Bacia do Potiguar, você está falando de Rio Grande do Norte, e o cara já está te falando de bacia, né, cara? Bacia é não metálico, então tá fora. Ambas em áreas sedimentares. Também tá fora isso aqui. Beleza. D, a reserva de Oriximiná. Oriximiná é no Pará também, só que na parte ocidental paraense, né, onde você tem bastante bauxita. Inclusive, é uma reserva interessante. De vez em quando aparece a reserva de Oriximiná. E ao quadrilátero ferrífero, ambas em bacia sedimentar. Então, você tem aqui, na realidade, dois erros. Né? Não é a bacia de Oriximiná e também não é a área sedimentar. E a letra E, a província mineral de Carajás, está certo, e a Serra do Navio não é, ambas em áreas sedimentares também está errado, então gabarito A. Show de bola, gente? Isso. Bacias sedimentares, é o mesmo nome. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém mais aí com alguma pergunta. Tranquilo, gente? Como é que foi essa de relevo aí? Relevo é mais pesadinho, né?
Sim. Professor, já tem aula sobre relevo? Pois é, não tem, não tem, né? Não tem aula sobre relevo. Ainda não tem. Estou pensando aqui, mas eu acho que não. Acho que ainda não tem aula sobre. Não tem, não tem. Deve ser o 8º módulo, Não, porque tudo bem. o sétimo módulo a gente está entrando em parte física e o relevo é um dos primeiros. Então deve ser. É o 8º, professor, tá aqui, bloco 8. Relevo. Isso, exatamente. Eu já fechei o 6º, né? O 6º está em edição. Essa semana ainda fecha o 7º, no final de semana. E aí o 8º, logo na semana seguinte, provavelmente já vai estar com vocês aí. Mas, assim, estou à disposição sempre. Tudo bem, obrigada. Beleza, vamos nessa. Penúltima questão nossa. Domínio morfoclimático, né? Bom, os domínios morfoclimáticos, eles são basicamente a junção, né, do relevo com a vegetação com o clima, né? Relevo, vegetação e clima. E assim, é até tranquilo você estudar o domínio, né, com a vegetação, porque muda muito pouca coisa, né? O nome é muito parecido, só o da Mata Atlântica, que a gente chama de mares de morros, né? Mas, no geral, é a mesma coisa, né? Então, temos aqui o mapa da esquerda, né? Esse mapa da esquerda tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Cara, número um, cara, deixa eu achar a caneta. Número 1 é a nossa queridíssima Amazônia, né? Que é a maior floresta tropical do planeta. Por ser a maior floresta tropical do planeta, obviamente, ela vai ter um clima ultra quente e úmido, né? Que é isso aí que vai favorecer a ela ser a maior floresta tropical do planeta. Então, ela vai apresentar características de uma floresta heterogênea, né? Latifoliada, com folhas largas, perene, que está sempre ali verde, né? Extremamente heterogênea, como eu já falei, né? Riquíssima na sua fitologia, né? Ou seja, características de floresta fechada, né? Densa, umbrófila, higrófila, né? Que é ambiente úmido, né? Com o clima que a gente conhece como clima equatorial, que é um clima quente, de baixa amplitude térmica e chuvas abundantes e bem distribuídas o ano todo. É bem verdade que o solo da Amazônia é um solo lixiviado, é um solo pobre, que perde nutrientes por causa das chuvas que a Amazônia detém, né? Tem até o maior rio de volume do mundo, né? Que é o Rio Amazonas. Beleza, esse é o nosso número 1 aí. O 2 é o Cerradão, que a gente hoje já discutiu bastante aqui, nosso domínio do Cerrado, né? Perceba que o Cerrado ele não pega só, né, o Centro-Oeste, né? Ele vai para o Nordeste e ele vai para o Sudeste também, né? O Cerrado ele vai ter estação bem marcada, estação bem definida, chuvosa no verão, seca no inverno, com altas temperaturas também, baixa amplitude térmica anual, alta amplitude térmica diária, né? Porque você está falando da continentalidade, ou seja, não tem litoral ali, né? O Lago de Brasília, o Paranoá, inclusive é artificial, né? Feito ali pelo Juscelino Kubitschek para diminuir a falta de umidade, é quase que um semideserto ali, o Cerrado brasileiro, né? Com árvores de pequeno porte e folhas rasteiras, herbáceas, arbustivas, folhas pequenas, né? Tudo isso marca a semiaridez ali do Cerrado. Beleza. O solo que a gente falou, né? O solo da calagem. Beleza. Bom, o número 3, cara, é a caatinga, né? A caatinga, ela vai apresentar uma aridez ainda mais forte do que no Cerrado, né? O clima tropical semiárido, né? Você praticamente vai ter uma vegetação de cactácea ao longo do tempo, sem grandes folhas, que só ficam verdejantes no verão, né? Uma vegetação arbustiva ou rasteira, um solo pedregoso, fino, né? Que a gente chama de litossolo,
uma forte presença do intemperismo físico, porque como quase não chove, né, você tem só pressão e temperatura no solo, que inclusive faz com que tenha ravinamento no solo, e aí você consiga até chegar ao lençol freático, né? Porque como o solo do sertão ele é muito fino, né? Você tem um lençol freático logo abaixo da superfície, e é por isso que você tem a chamada indústria da seca, onde você tem os grandes coronéis, os grandes fazendeiros com açudes, porque é possível, né? A fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, por exemplo, é um exemplo de uma prosperidade que você tem dentro da área de sertão, né? E que é dominada por determinadas pessoas. Então, no sertão você tem algumas realidades ali, né? A falta de chuvas, ela é marcante, ela é constante, você tem um pouco de chuva que é empurrada pela massa equatorial atlântica no verão e na primavera, mas ali é uma área de desertificação, ou seja, uma área que está ficando imprópria para plantio quanto mais tempo passa, porque é muito feito ali a coivara, né, que é a técnica das queimadas, aonde você usa aquela pouca matéria orgânica que você tem no terreno para queimar e gerar com as cinzas algum tipo de fertilidade do solo. Mas depois disso você não tem mais a matéria orgânica e a tendência é a aridez ainda maior do solo. Na 4, a gente tem os nossos mares de morros, né? os nossos melões, né? Essa ideia aí da meia laranja, né? Por quê? Porque aqui no litoral, né, a gente está muito coberto de serra, de chapada, né? Apodi, Araripe, Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, né? Então, isso vai fomentar o nosso litoral, que é coberto, ou era coberto, enfim, pela Mata Atlântica, que foi ultra desmatada, né? Quando a gente fala da urbanização que aconteceu e acontece no litoral. Então, essa urbanização ela entra com muita força. Hoje temos ali entre 5% e 7% só da mata original, né? E isso marca essa característica. Nas características gerais, né, você está falando do clima tropical litorâneo, e na vegetação em si, ela é muito parecida com a floresta amazônica. Tudo aquilo que a gente falou da floresta amazônica serve também para você pensar na Mata Atlântica. Beleza. O número 5 é um domínio meio que de transição, né? É um domínio que a gente chama de mata de araucária, né? Um domínio das araucárias, que são árvores de grande porte, homogêneas, com uma madeira ultra valiosa, né? Em áreas ali de planalto. Inclusive, a mata de araucária ela está mais desmatada do que a Mata Atlântica, devido ao valor das suas madeiras, né? Você tem menos vegetação nativa, né? Cidade de Curitiba, por exemplo, a gente vê muita mata de araucária. Então, essa é uma característica muito forte dela, que já faz ali uma transição, né? Ela já sai de um clima mais tropical, né? E vai indo, né, para um clima mais subtropical, ou seja, em termos de tropicalidade, ela já tem menos, porque primeiro que ela está em umas áreas de maior altitude, né? E está indo para uma área de menos altitude, né? De maneira geral, você tem aí, sei lá, 20%, né, ainda, por causa de reflorestamento e tudo mais desse bioma, mais ou menos, né? Ou seja, é um bioma bem desmatado aí pela força da questão madeireira. E é isso, né? Que na verdade eu ia falar daqui de baixo, que é dos Pampas, mas ele não está marcando nenhum número, né? E os Pampas a gente até já falou. Beleza? Vamos para a questão, então. Vamos lá, número 1. Ele quer saber qual que é o número 1 e qual que é o número 2. Número 1, esse domínio tem mostrado ser o meio físico, ecológico e paisagístico mais complexo e difícil em relação às ações
antrópicas. É uma área sujeita aos mais fortes processos de erosão e de movimentação coletiva do solo em todo o território brasileiro. Cara, olha a pista que ele está te dando. Ele está falando de complexidade e de movimento erosivo. Complexidade e movimento erosivo, você tem que ter aí um relevo acidentado, né? Você tem que ter um relevo de maior altitude, com várias formas, etc. e tal, né? Então, pô, quem que a gente tem que é assim aí? Litoral, né, velho? Mata Atlântica, não é o litoral em si, mas é a parte ali das serras, né, da Mata Atlântica. Vamos continuar. Área de mamelonização extensiva, ou seja, foi o que eu falei, as meias laranjas, né? Os nossos arcozinhos serranos. A gente chama isso aí, né, com essa característica de mamelonização, né, desse processo aí. Extensivo, ou seja, durante o litoral, os chamados mares de morros, né, afetando todos os níveis de topografia. Pronto. Aí acabou com qualquer dúvida, né? Então, a número 1, com certeza, é o 4. Beleza? Deixa eu ver se alguém fez uma pergunta, porque eu escutei um barulho. Deixa eu ver aqui, gente. Ah, sim, foi a resposta, né? Vamos lá. E a 2, esse domínio com aproximadamente 400 mil quilômetros quadrados é sujeito a clima subtropical. Porra, acabou a questão, né? Clima subtropical. Qual é o clima que está abaixo do trópico, velho? Qual é a única figura que está marcada aí que está abaixo do trópico? É o número 5, né? É o número 5. Beleza, ele vai falar sujeito a climas subtropicais úmidos de Planalto. Beleza, ali a região a gente acabou de ver. Olha como é que relevo e vegetação, né? Eles se conectam claramente. Ali é o quê? Um planalto. A gente viu isso, né? Com invernos relativamente brandos. Ok. O domínio comporta as paisagens menos tropicais, claro, menos tropicais. Ainda que a pedração dos solos não tenha sido muito grande na maior parte dos planaltos. É digno de nota que restam apenas 15 a 20% da biomassa original do domínio. Beleza, é o número 5, né? Deu várias dicas aí, que só pode ser o número 5. Tá aí, 4 e 5, tranquilo? Show! Show de bola. Vamos nessa. Vamos fechar a prova, então. Beleza, vamos lá. Nas últimas décadas, tem-se observado um crescente processo de desconcentração industrial. Eu tirei algumas dúvidas aí sobre desconcentração industrial com alguém aí, que não sei se está na sala, eu não me lembro, mas eu lembro de falar bastante sobre isso. Desconcentração industrial, de desmetropolização, de desindustrialização, de desconcentração industrial. Dentre os argumentos utilizados para explicar o processo, destaca-se: a decisão política do governo federal ou dos estados em favorecer a migração. Meu amigo, neoliberalismo é estado mínimo, tá certo? Então, o estado não mete bedelho, não. Quem decide é a multinacional. O que o estado faz? Ele fomenta a condição, ok? Fomenta a condição. Mas não tem nenhuma decisão impositiva, né, de favorecer migração. Isso não é mais, né, uma competência de um Estado, né? Isso acabou lá nos governos militares, né? A grande questão nacionalista, estadista dos governos militares. Letra B, a busca por mão de obra abundante e predominantemente barata. Não, né, cara? Não é essa característica das novas indústrias, das novas áreas na desconcentração industrial. A desconcentração industrial, ela acontece, mais do que tudo, por causa da globalização.
né? E a globalização ela traz o quê? Terceira revolução industrial. Então, o que a indústria hoje procura é se modernizar para poder competir. Se ela quer se modernizar, ela quer o quê? Ela quer centro de pesquisa, ela quer o quê? Ela quer tecnopolo, ela quer o quê? Ela quer mão de obra qualificada, né? Até porque para vender é mais fácil, né? Porque você tem uma rede de computadores, né, que vão fazer você vender para a rede como um todo. Então, fatores locacionais antigos não são mais os fatores locacionais modernos. Então, a letra B não faz sentido. Faria sentido se eu estivesse falando de outros momentos, né? Ou de questões específicas globais, né? Como a multinacional lá dos Estados Unidos, que quer botar a filial dela no Brasil. Aí, beleza, aí você está falando de mão de obra barata, né? Está trocando o posicionamento. Mas neste caso específico aqui da desconcentração industrial do Brasil, não, né? C, a presença de matéria-prima que garantia a diversificação de produto. Cara, não, de novo, matéria-prima não é mais um elemento crucial. Você está perto de matéria-prima, não é mais isso que interessa, né? A matéria-prima chega rápido e é barato, né? E é bem específica a matéria-prima. Isso aí não está ligado à questão do custo-benefício. Não está nem aí para se tem matéria-prima, se não tem matéria-prima. São outros fatores locacionais, fatores da terceira revolução industrial, fatores que vão trabalhar em rede, né? Então, não é esse o princípio. Letra D, a existência de sólidas estruturas de formação de novas tecnologias. Aí sim, esse é o padrão da terceira revolução industrial. Você tem que estar atrás do fino da tecnologia e da pesquisa. É ali que é fomentado o pós-fordismo, né? O toyotismo, que é a movimentação atual, né, da indústria. E a letra E, a necessidade de reforçar a coesão entre os estados e regiões. Claro que não, né? Não existe, o Brasil não tem isso em si, né? De coesão entre estado e região. A própria capacidade de integração do Brasil é ridícula, né? Com uma coisa ou outra você até consegue lá energia elétrica e tudo mais, mas isso não é um padrão, né, de coesão. Quanto mais reforçar essa coesão, e nisso não tem nada a ver com a desindustrialização, até porque a desindustrialização, por mais que ela saia das grandes metrópoles, ela continua perto, né? Na grande maioria, vai para as cidades médias, das movimentações intrarregionais. Tem que lembrar muito disso, né? Migração hoje é intrarregional, é dentro da mesma região. Então, está falando do quê? Do interior de Minas, do interior do Rio, do interior de São Paulo. É essa galera que vai receber a terceira revolução industrial. Então, gabaritão, D de dado. Tranquilo, gente? Show de bola? Show de bola? Sim. Maravilha. Foi tranquila. Professor, aguardando ansiosamente pela aula de relevo. Fiquei Olha, meio perdida nessa questão. oi? Fiquei um pouco perdida nessa questão. Relevo é complexo, né? Não é uma coisa simples de entender. Bom, a gente tem o planejamento lá, mas se você for uma demanda da turma, eu posso até inverter, fazer o 8 primeiro, depois faço 7, não tem problema nenhum. Isso aí, estou aqui para ajudar, para colaborar sempre. Eu Tranquilo? acho que não tem necessidade, não. Se a gente for seguindo direitinho o cronograma, rapidinho a gente pega. Aí pode ficar tranquila, que por mais complexo que seja, eu vou fazer de uma forma que você vai entender. Você vai ter que estudar, decorar algumas coisas, isso é impossível não ser dessa forma. Mas, assim, não é aquela coisa de vou ter que mergulhar no livro e passar noites e noites. Não, tem um caminho técnico para você entender o processo e saber
o ponto final que você tem que decorar para chegar no gabarito e na questão e decorar. Como eu falei ali, né? Existem províncias que sempre caem, como você viu na questão ali. Tranquilo? Gente, vamos tirar uma foto? Quem pode abrir a câmera aí? Se ninguém puder abrir, eu vou tirar assim mesmo, que eu vou dar uma postadinha. Não sei se a galera está aí, porque pararam de responder. A Daiane tinha respondido antes. Aí, agora sim. Ai, que maravilha. Show de bola. Tá faltando só. Aí, porra. Agora sim. Cadê a Kézia? Pô, aí, que beleza, hein? Sala cheia. Da Kézia eu vou tirar logo aqui. Então. Beleza, você que sabe, tá tranquilo. Já tá ótimo para mim aqui. Deixa eu só deixar cair aqui o negócio. Cara, beleza. Tá, vocês já tirei. Vocês estão com alguma dúvida? Quer que eu fale mais alguma coisa? A aula foi tranquila? Consegui deixar vocês mais tranquilos? Como é que tá aí o processo? Eu acho que resolver exercício é sempre bom, né? Porque a gente consegue ver como que o conteúdo é de fato cobrado. Porque às vezes a gente até sabe a teoria, mas na hora de resolver a questão fica com dúvida. Então, acho que conta bastante. Não resta dúvida. Mas, assim, foi tranquilo para vocês? Vocês ficaram confortáveis dentro da explicação? Fez sentido as explicações? Sim, e é até bom para quando chegar na parte da matéria, a gente poder focar justamente naquilo que cai. Exatamente. Exatamente. Beleza, vamos manter, né, essa vibe aí de ficar corrigindo prova, então, que eu acho bem interessante também. A gente já está aí indo, né, quase para o último mês. É bom para dar uma reforçada, mas fiquem tranquilos, né, que o concurso ele é plenamente mapeável, né? Acho que a gente está fazendo isso. Então, vocês vão chegar na prova, com certeza, e isso é importante que aconteça, né? Com a tranquilidade de quem estudou aquilo que vai cair. Porque, cara, vocês repararam aqui, tem muitas questões que ele fala meia hora, né? E para responder a questão, 10% resolve. Né? Então, assim, tem que ser bem técnico e com calma, fazer as questões ali sublinhando, pá, devagarinho, você vai chegar na resposta. Você percebe, inclusive, que as alternativas em si, elas pouco atrapalham. Né? Se você sabe mais ou menos o assunto, você consegue chegar na assertiva. Não tem tanta dúvida de uma para outra. Né? Isso também dá uma certa tranquilidade. Pelo menos é a forma que eu vejo a SFSEX. Né? Sempre vi dessa forma. A VUNESP, ela é bem previsível nas questões, dá para você ir eliminando a alternativa. Realmente, quando você separa as palavras-chave, fica na cara algumas questões. Pois isso é importante. Por isso que eu até falei lá na parte do edital, né? Que existem livros que não fazem sentido. Você vai ler um calhamaço desse tamanho de um monte de coisa técnica. Eu até peguei uns aqui para poder olhar e realmente é muito grande, muito cheio de mapa, é muita informação, então acho que não vale a pena para 5 questões, não. Não vale, não vale. Não vale porque não vai te dar o caminho da resposta. Você não vai entender a maioria das coisas. Muita informação vaga. Exato, muita informação vaga. Se quiser se apoiar no livro, pega aquele que eu mandei para vocês lá no edital, aquele que é de ensino médio, que é o que é cobrado. Né? Ele vai fazer uma blindagem com um monte de palavras de ensino superior, não sei o quê, mas o que é cobrado é de ensino médio. Que livro é esse, professor? Eu mandei lá, é o livro do Bolivian. É porque eu acho que eu entrei depois, você mandou logo no inicinho do curso? Mandei no início. Eu entrei depois. E pior que... Eu vou ver se eu tenho ele aqui de novo, porque eu fiquei na besteira de desinstalar o meu WhatsApp, perdi tudo.
Mas vê lá, gente. Vocês têm o livro que eu mandei? Em PDF, 1, 2, 3, parte 1, 2, 3. Eu mandei lá no início. Alguém tem? Se puder me passar a referência, talvez eu encontre aqui. Eu estou procurando aqui para ver se eu acho. Beleza. De qualquer forma, depois eu olho se ninguém achar. E esse livro é um livro mais fácil, didática mais fácil, né? Que é nível de ensino médio. Então, vale bem a pena. Assim. Tranquilo então, gente? Sim. Show de bola. Fiquem com Deus aí. Obrigado por terem vindo. Para mim, a aula é sempre muito mais prazerosa quando a turma está presente.